Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Gláucia, da Baidocha, e na videoaula de hoje nós vamos fazer esta bolsa. Muito fácil de ser feita toda ela. Ela é desenvolvida num retângulo e por ser desenvolvida num retângulo e depois dobrado, ela fica com esta característica, os pontos todos na diagonal. Faz um desenho bem bonito. Para fazer essa bolsa, eu usei menos de 250 gramas do fio náutico 4 milímetros. Então, o fio náutico 4 milímetros, agulha de crochê número 4, tesoura, marcadores, agulha de tapeceiro, fita métrica e o nosso isqueiro para fazer os arremates. Então, bora lá fazer essa formosura? Então, vamos lá. Para fazermos essa bolsa M, nós vamos começar fazendo 90 correntinhas. Então, as correntinhas, a gente laça o fio. Já fizemos o primeiro pontinho aqui. 1, 2, 3. E vamos fazendo as nossas correntinhas. Laça o fio, passa pelo meio da laçada que estava na agulha. E vamos seguir assim até as 90 correntinhas. Quando chegar lá, na correntinha de número 90, a gente volta para poder explicar como é que nós vamos subir essa bolsa. Completei as minhas 90 correntinhas e marquei a cada 30. Porque agora, né, depois dessa nossa primeira carreira, quando essas correntinhas vão dar naturalmente uma pequena esticadinha, nós vamos medir para ver como é que vai ficar. E nós vamos seguir fazendo duas correntinhas de virada e vou pegar na minha quarta correntinha, porque essas duas já vão representar para mim o meu primeiro ponto meio alto. O ponto meio alto, a gente dá uma laçada, passa ali pelo meio da nossa correntinha, que neste momento é o nosso ponto de base. Puxo uma laçada, fiquei com 3 na agulha, uma laçada do fio que vem do rolo e tiro todas elas de uma vez só. Então, meio alto em todas as correntinhas, em todas as 90. Quando chegar lá na ponta, eu tenho necessariamente que ter 90 pontos meio altos, contando estas duas correntinhas aqui do lado como meu primeiro ponto meio alto, né? Então, laçada, passa na correntinha, puxa uma laçada lá do fio que vem do rolo e laço e fecho as 3 laçadas de uma única vez. Nós vamos seguir com pontos meio altos por toda a nossa correntinha. Então, nós vamos fazer os 90 pontos meio altos. E quando chegar aqui na pontinha, a gente volta para fazer a viradinha. Terminei aqui os meus 90 pontos meio altos e quis trazer para você um molde em papel, para que você entenda por que eu marquei a cada 30 pontos, onde é que nós estamos fazendo os 30 pontos. Este meu papel tem 21 centímetros, é um múltiplo de 3. Eu tenho 7 centímetros aqui, 7 centímetros aqui, 7 centímetros aqui. A nossa bolsa é bem geométrica, porque assim que nós terminarmos a nossa medida da bolsa, nós vamos virar um lado, virar o outro, formamos praticamente um quadrado no meio e vamos dobrar esse quadrado. É isso
que a gente vai ter que fazer no nosso crochê. Quando eu coloquei 90 pontos aqui, eu tô medindo 30 pontos, 30 pontos e 30 pontos. Ela vai ter que ter a altura do comprimento dos 30 pontos. Por isso que eu esperei a gente trabalhar para ver quanto que iria dar. Na minha aqui, vou medir no meio, que eu acho que não tem a viradinha, não corro o risco de diminuir demais. De um ponto, de um marcador ao outro, eu tenho 23 centímetros. Eu vou subir 23 centímetros para poder fazer as dobras da minha bolsa, como eu fiz aqui no papel. Claro que tá proporcional, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Para subir, nós vamos fazer nossos 2 pontinhos de virada, porque tem que dar a altura do nosso ponto meio alto. Viramos o nosso trabalho para a nossa esquerda. E seguimos, ponto meio alto. No primeiro eu não faço, porque as minhas correntinhas já são meu primeiro ponto. E passo a pegar pela laçadinha de trás. Então, a nossa correntinha tá aqui. Nós vamos pegar, não vamos pegar as duas. Nós vamos pegar somente a laçadinha de trás. Em todos eles. Então, todas as carreiras vão ser feitas iguaizinhas dessa forma. Se você tá trabalhando aí com um fio de malha, que também pode, ou com um náutico, ou um poliéster um pouquinho mais grosso, você pensa em colocar a sua medida múltipla de 3. Então, aqui, lá no meu molde em papel, eu trabalhei com 21 pontos, né? 3 vezes 7, 21. Aqui, eu tô trabalhando com 90 pontos. Estou trabalhando com 3 vezes 30 pontos. Mas se você quiser fazer um pouquinho menor ou fazer um pouquinho maior, você jogue aí o número de pontos correspondente à medida que você vai querer, desde que seja múltiplo de 3. E aí você mede quanto deu a cada intervalo a cada 3 vezes de intervalo, que isto vai te indicar a medida da tua subida da bolsa. Tá bom? Então, a gente vai fazer, eu vou subir aqui, como a gente tinha medido, vou até medir de novo, entre um marcador e outro, pra mim, 30 pontos. Se você quer maior, coloque um pouquinho mais de ponto. Se você quer menor, um pouquinho menos de ponto. Nós vamos subir aqui 23 centímetros. Então, eu vou seguir até alcançar os meus 23 centímetros para fazer aquelas dobras que eu te mostrei no papel. A gente vai dobrar assim, assim e assim. E aí, vamos vir costurando aqui e colocar a nossa alcinha, vai fazendo aí. Daqui a pouco a gente volta. E aí, estamos com o nosso retangulão prontinho. Na verdade, o que nós fizemos foram 3 quadrados conectados. Um aqui, na pontinha. Outro no centro, porque eles têm praticamente a mesma medida. Esta é a mesma medida desta, desta e desta. E outro quadrado na outra ponta. Então, nós fizemos 3 quadrados. Vou arrematar esse nosso retangulão, né? Ficou bem grande, mas a bolsa não fica uma coisa tão grande, não. A gente puxa, né? O fio. Vou fazer um pontinho aqui. Com a agulha de crochê.
E com a agulha de tapeceiro, a gente vai passar por dentro um pouquinho dos fios todos, né? Por dentro dos outros pontinhos, dos pontinhos que nós já demos aqui, por dentro do trabalho, para sumir mesmo com esse fio. Eu vou aproveitar aqui essas ondinhas que o próprio ponto faz, né? E vou passar por baixo delas. Eita, que devo ter pego um fiozinho mais torto em algum lugar aqui. A gente arremata. Passei. E daqui a pouco eu venho cortando todos os fios e derretendo a pontinha com o isqueiro. Mas antes de fazer isso com todos os arremates, o que a gente faz agora com este nosso retangulão? Então, recapitulando, viramos um lado para baixo, dobramos para baixo este lado, do outro lado, nós dobramos para cima e fizemos praticamente um quadrado aqui no meio. É aí que a gente vai dobrar puxando as duas pontas em paralelo, aqui e aqui vai a nossa alça. E aqui junte bem a sua bolsa. De um lado, nós vamos colocar os marcadores aqui primeiro, virar do outro lado, para colocar os marcadores, para ela não zanzar, não ficar dançando enquanto a gente faz a emenda, enquanto a gente faz a costura. Então, coloque marcadores aí de uma forma que fique bem firme. Assim, a gente vai marcando a nossa região de costura até a pontinha, não é? Já marquei bem a minha bolsa, quer dizer, na verdade não foi uma marcação, aqui foi para segurar mesmo, meus marcadores estão, na verdade, segurando para que eu possa fazer a costura com tranquilidade, sem que ela fique torta. E a costura a gente vai fazer como faz sempre, cuidado aqui na pontinha, né? Vou passar o meu fio por baixo de alguns pontinhos. Deixo ali uma sobra de fio, que eu vou levar lá pra dentro. Quando eu terminar meu trabalho, venho aqui na beiradinha e costurando. A gente vai ver que de um lado a gente vai ter as correntinhas para costurar, do outro elas vão estar do avesso. Então, não vamos ter uma dificuldade para costurar, né? Vai ser muito tranquilo. Esse marcador eu vou tirar, porque eu já vou iniciar a minha costura. Então, passando sob as duas perninhas do nosso ponto, no movimento de vai e volta, né, zigue-zague. Aqui na ponta eu gosto de fazer mais de uma vez, passar mais de uma vez pelos pontos, para deixar bem firme mesmo. E seguimos costurando até lá na pontinha, conectando esses lados da nossa bolsa. Ela fica muito legal, muito bonita mesmo. Então, a gente vai fazendo, costurando, passando
por baixo do elinho, né, da correntinha, por baixo das duas perninhas da cabeça do ponto de um lado e por baixo das duas perninhas da cabeça do ponto do outro lado, em movimento de zigue-zague, garantindo que a sua linha passe por todos os pontos, para não fazer um buraco aí nessa costura. E quando chegar lá na pontinha, a gente volta. Terminei aí a nossa costura deste lado. Ela fica bem bacaninha. Aliás, essa bolsa dá um efeito, não sei se você consegue ver aí porque é escuro, mas ela dá um efeito, tudo, o ponto fica todo na diagonal. Fica muito linda. A gente termina a costura, dá uma checada para ver se não ficou nenhum buraquinho, né? Ficou tudo bem. Então, vou cortar este fio. Vou passar primeiro esse fio lá por baixo de alguns pontos. Esse último aqui, dá uma reforçada sempre, que é para ele não abrir, né? Não ficar abrindo ali. Quando a gente for fazer o uso da bolsa, né? Pendura ela no corpo, pode abrir um pouquinho. Aí, passo lá pra trás essa agulha. E como fazemos sempre, passamos por baixo ali de alguns pontos para esconder esse fio. E depois a gente corta um pouco mais rente e vamos vir queimando todos eles. Queimando, derretendo, né? Essa pontinha. Que vai sobrar esse restante de fio. O mesmo nós vamos fazer do outro lado. Costurando, lembrando de costurar bem aqui, né? Onde começa a costura e bem aqui onde ela termina. Para a bolsa ficar bem firmezinha. Até já, a gente já volta quando tiver tudo pronto. Pronto, virei a minha bolsa para vir puxando aqueles fios todos que estavam para o lado avesso. Na verdade, ela não tem direito e avesso. Eu é que virei, como sempre fica uma marquinha quando a gente queima, né, com o nosso isqueirinho para arrematar. Ele fica meio lustro, o fio náutico, né? Então, aqui está toda ela já arrematadinha. Vou desvirar, ela vai ficar igualzinha, mas aqui desse outro lado tem os meus fiozinhos queimados, quase não se vê, mas quero que eles fiquem pro lado avesso da bolsa. Aí a gente ajeita bonitinho, né? Arrume sua bolsa direitinho, sua peça, né? Ela fica bem legal. E aí a gente pode usar assim, né? E essa bolsa merece uma alça mais grossinha, que pegue essa voltinha assim dela. Então, eu vou fazer em crochê. Você pode colocar uma outra alça que você queira, que combine, que seja bacana. Mas eu vou fazer em crochê uma alça que eu acho bem bacana, bem bonitinha e muito fácil de fazer também. Então, nós vamos colocar 3 correntinhas. Eu já uso a primeira, né? 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer uma de virada, uma carreirinha de pontos baixos, nessas 3 que a gente acabou de montar. Então, eu tenho aqui uma carreirinha de pontos baixos. Subo 3 correntinhas. Uma laçada, pego lá na outra ponta e faço um. Aqui ficou muito aberto. Vou pegar nas duas.
faço um baixíssimo, ou melhor, um meio alto. Faço mais 3 correntinhas, viro a minha alça, dou uma laçada e pego lá por trás para fazer o meu meio alto. Três pontinhos, 3 trancinhas, viro a minha alça, uma laçada, vou lá naquelas 2 argolinhas que formou e faço um ponto meio alto. E ela vai ficando bem bonitinha, fica uma alça ao mesmo tempo larguinha, né? Que vai dar o espaço, vai ocupar o espaço que eu tô querendo e ao mesmo tempo delicadinha. A gente fica desenrolando aqui o fio. Vamos lá. 3 correntinhas. Viro a minha alça, laçada. Vou lá naquelas 2 laçadas que formam atrás do ponto e puxo uma laçada do fio que vem do rolo para fazer o meu ponto meio alto. Então, ela vai ficando bem interessante. 3 correntinhas, vira a sua alça, pega lá atrás, naqueles 2 nozinhos que o ponto faz, no seu avesso, e puxa a laçada para fechar um ponto meio alto. Ela fica bem bonitinha, bem delicadinha e diferente, né? Eu não vou fazer uma alça muito comprida, porque como a nossa bolsa faz aquele V lá no meio, né? Aqui, ela já tem um bom espaço para uma bolsa tiracolo, né? Então, uma alça que faça mais ou menos isto aqui, na minha opinião, tá legal, porque essa não é uma bolsa para ser muito comprida, né? Eu acho que uma alça mais curtinha fica bacana. Então, daqui a pouco a gente volta para falar do tamanho dessa alça e como colocar, como fechar e como colocar na nossa bolsa. Tô medindo aqui a minha bolsa um pouquinho, vou subir mais um pouquinho, porque quando ela tiver um peso, ela vai fazer este movimento. Eu acho que mais um pouquinho só de alça vai ficar legal. Mas voltando pra gente recapitular, claro que se você tem alguma dúvida, você rebobina aí o vídeo, volta atrás um pouquinho, pra você tirar suas dúvidas. Mas aqui a gente vai fazer mais um pouquinho, mais uns 3, e depois pregarmos a alça, fechar a alça e pregar. Então, eu acabei de fazer meu ponto meio alto, subo com 3 correntinhas, laçada, viro a minha alcinha, vou lá no avesso dela e pego aqueles 2 nozinhos que ficam no avesso das nossas peças. E daí, eu puxo o ponto meio alto. E a operação é sempre essa: 3 correntinhas, vira a alça, laçada, vou lá nos nozinhos que se formam em todo o avesso do nosso ponto. A gente fica com 2 laçadinhas na agulha,
Passa por baixo delas duas, as 3 laçadinhas do ponto meio alto e fecha o ponto meio alto, pegando todas as laçadas ao mesmo tempo. Essa alcinha, ela faz um desenho bem bacana, ela, como a bolsa, não tem direito e avesso, ela fica igualzinha dos dois lados. Então, qualquer lado que a gente queira colocar, tá tudo certo. E ela fica estruturadinha, né? Não é uma coisa que fica muito mole, não. Então, mais uma vez, as 3 correntinhas, viro a alça, viro a peça, laçada, vou lá, nas duas, no nozinho que se forma no avesso do ponto, puxo uma laçada, passo por baixo desse nozinho, levo a laçada para a agulha, laço e fecho o ponto meio alto. Muito simples de fazer. Aliás, essa bolsa todinha é muito tranquilo da gente fazer, ela é fácil, não tem recortes, não tem nada. Eu aqui, no caso, não vou pôr nenhum botão, porque ela fica muito charmosa assim, abertinha, quando joga o peso lá dentro, ela mesma fecha aqui na voltinha. Mas se você quiser, você pode colocar. Vou te mostrar como pode ser colocado. Eu percebo aí 2 formas da gente fechar essa bolsa. Ela tem uma carinha bem de verão mesmo, né? E fica muito bonita. Vamos lá medir? Ver como que ela tá ficando na bolsa, né? Então, a gente traz a bolsa aqui, vamos medir. Aqui é tudo a olho. Parece meio proporcional. Acho que já vai dar. Pra mim já tá bom. Como é que a gente encerra agora essa alcinha, né? Nós viemos para ficarem os dois lados. A gente começou com uma carreirinha de 3 pontos baixos. Nós temos aqui na nossa última carreira as 3 correntinhas. Então, a gente vai fazer uma virada e em cada correntinha um ponto baixo, que é o que vai dar o mesmo aspecto do início da nossa alcinha. Então, a gente começou com pontos baixos e encerrou com pontos baixos, né? E ela fica toda com essa carinha legal. E aí, vamos cortar, lembrando de deixar um bom espaço, um bom comprimento de fio. Esse até não deixei tanto, não. Mas dá pra costurar na bolsa. Porque agora a gente vem de novo com a nossa agulha de tapeceiro. Lembra que eu falei que eu queria uma alcinha que pegasse essa voltinha assim da bolsa? Uma coisa que fizesse este movimento na bolsa? Exatamente por isso que eu pensei nesse tipo de alça. Vai ficar bem legal. Ah, como colocar o botãozinho. Então, eu usaria aqui, no caso, se você quiser fechar sua bolsa, os de imã. Você pode colocar aqui dentro, né? Bem no Vzinho que ela faz por dentro, ou fazer uma abinha, costura ela daqui, coloca o botão de pressão de imã na abinha, o outro lado na bolsa e você fecha. Então, vamos lá. Como é que eu quero isso aqui? Eu vou abrir a minha pontinha,
Vou colocar ali a minha bolsa, a minha alça e costurando mesmo, da bolsa para alça, da alça para bolsa, dando essa elasticidade, né, que a bolsa tem. Alça é legal a gente prender bem, para ela não ficar escapando, né? Não é legal. Prende bem. Aqui não tem muito segredo, né, de como fazer. O fio já tava preso. Tá bem presinha. Esse último eu vou pegar um pouquinho mais por dentro, para ela ficar bem firme, não fazer buraco, né? E levo lá pra dentro de novo. E é isso que eu quero mesmo, este resultado. O fiozinho a gente vai arrematar, a mesma coisa nós fazemos do outro lado, e já já a gente volta para fechar tudo isso. E aí está, tudo arrematadinho, a nossa alça, nosso resultado final. Ficou essa bolsa muito linda, ela faz um desenho muito bacana, todo na diagonal. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha, assim você também me ajuda. E gratidão por ter estado comigo até agora. Nos vemos no próximo vídeo.